Olá, sou o professor J. Cláudio e hoje nós vamos estar falando sobre a divisão dos períodos históricos, logo depois da vinheta. Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre a divisão dos períodos históricos. Lembrando a vocês que a história é dividida em 5 períodos. O primeiro período é conhecido como a pré-história. A pré-história que vai ter início em 1 milhão de anos antes da era cristã. E vai ser dividida em 3 fases. A primeira fase é conhecida como a paleolítica, ou Idade da Pedra Lascada. Destaca-se nessa fase o surgimento do fogo. O fogo que era utilizado pelos seres humanos à noite para aquecer o corpo, já que era muito frio e esses seres humanos moravam em cavernas. Além disso, eles utilizavam para afugentamento de animais que pudessem colocar em risco a sua vida e utilizavam o fogo também para assar a sua caça. O ser humano, nesse momento, ele é nômade, não se estabelece em apenas um único lugar, tá bom? Além disso, eles eram caçadores, tá bom? De animais de pequeno e grande porte. Eles eram também coletores de sementes e raízes e, além disso, eram pescadores, tá bom? A segunda fase, conhecida como Neolítico ou Pedra Polida, destaca-se a Revolução Agrícola. Por que vai se destacar a Revolução Agrícola nesse momento? Porque a relação do ser humano com o meio ambiente vai mudar. E o ser humano deixará de ser nômade e passará a ser sedentário. Então se estabelecerá em um único lugar e utilizará aí a agricultura para plantar e colher. Então eles não vão só mais depender da natureza para se alimentar. Eles também poderão ter aí a capacidade de plantar e colher o seu alimento. Portanto, se torna extremamente importante. Tá? Eles se localizavam ou se estabeleceram próximo de lagos e rios. Tá bom? A terceira fase da pré-história é conhecido como a Idade dos Metais. Destaca-se nesse período os metais, mais precisamente o cobre, o bronze e o ferro, além da técnica de fundir utilizando o fogo para moldar aí esses metais e criar utensílios e material aí de caça, de pesca e também para a agricultura, tá bom? Esse período vai terminar em 4.000 anos antes da era cristã, no surgimento da agricultura, com o surgimento da escrita, tá bom? Surgimento da escrita em 4.000 antes da era cristã pelos povos sumérios. Inicia-se aí então a Idade Antiga, tá bom? Neste momento, a gente vai destacar as grandes civilizações. Nós vamos ter o Império Romano Antigo, que ficava localizado na Península Itálica. Nós vamos ter o Egito Antigo, localizado a nordeste do continente africano. Nós vamos ter a Mesopotâmia, que ficava no Oriente Médio, tá? Então, essas grandes civilizações, entre outras, se destacam neste momento, neste período. Esse período vai ter o seu término em 476 depois da Era Cristã, com a queda do Império Romano, do grandioso Império Romano. E aí a gente vai ter o início da Idade Média. A Idade Média é que nós vamos ter aí a Alta Idade Média, início da Idade Média, e a Baixa da Idade Média, que já é aí do meio para o término do período conhecido como Idade Média. Nós vamos ter a formação de reinos independentes, tá bom? Destaque-se aí, vamos destacar o Reino Franco, que vai ser, no caso, no século V. Nós vamos ter o fortalecimento do cristianismo, no caso, a ascensão da Igreja Católica, na questão da fé, também na questão cultural, com a arquitetura extremamente imponente utilizada pela Igreja. E nós vamos ter alguns reis do período aí da Idade Média que se converterão ao cristianismo e, como consequência, os seus súditos também serão obrigados a se converter ao cristianismo, tá bom? Então nós vamos ter a formação do feudalismo, um modelo econômico também, né? Um modelo cultural estabelecido naquela região, tá bom? Lembrando que o poder não era centralizado na figura do rei, existiam reis neste período, mas o poder não era centralizado em suas mãos.
Por quê? Porque eles também dependiam dos senhores feudais que tinham suas porções de terra para poder governar. Tá bom? Esse período vai ter o seu término em 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, tá bom? A Constantinopla, que é hoje Istambul, na Turquia, e essa região é o que hoje é o país da Turquia. Nós vamos ter aí o início da Idade Moderna. Aí, na Idade Moderna, a gente vai destacar o surgimento das bases tanto sociais como econômica da sociedade atual. A gente vai ter o fortalecimento das monarquias nacionais europeias, tá? A figura do rei, a centralização do poder em suas mãos, né? A figura da monarquia é extremamente importante. A gente vai ter a reforma religiosa. A reforma religiosa que foi feita por Martinho Lutero. Ele que vai ser divergente, a condução vai ser divergente, a condução, né, que se dava da Igreja Católica, tanto a questão da fé, né, como de pessoas, ou do tratamento com as pessoas. Então ele será contra, ele que era um monge católico, e aí ele vai protestar contra essas ações, essa maneira de se comportar, essa forma de tratar a fé. Então aí, com a sua separação da Igreja Católica, surgirá algumas igrejas, como a luterana, né, que dá origem aí, vinda do seu nome, como também a calvinista, tá, e a anglicana. Nós teremos também como resposta da Igreja Católica Martinho Lutero a Contra-Reforma, tá? Nós temos destacando nesse período também a exploração de colônias na América, tanto portuguesa como espanhola, tá? Vai ter o seu término em 1789, com o início da Revolução Francesa. A Revolução Francesa que vai ter o seu início aí em 1789, com a tomada da Bastilha. A Bastilha que era um forte, era um modelo e também uma forma de impor a sua grande soberania francesa. A Bastilha que ficava evidentemente na França, e era um grande símbolo de poder por parte do rei. Então os revoltosos contra a França vão tomar a Bastilha e vão se apoderar dela, assim derrubando esse poderio do rei neste momento. E aí nós vamos ter o início da Idade Contemporânea, né? A Idade Contemporânea que vai iniciar, e nós vamos destacar nesse momento os conflitos mundiais. Nós vamos ter vários conflitos mundiais, tá bom? E entre eles a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, eles vão mudar a estrutura social mundial, vai mudar a estrutura econômica mundial, a filosofia, a forma de agir, das pessoas se comportarem, né? Então, assim, vão ser guerras de uma certa forma importantes para uma transformação, tá bom? E extremamente difícil, complicado, né? Foram duas guerras extremamente complexas. Nós vamos ter nesse período também grandes ditadores, né, que se estendem até os dias de hoje. A gente vai ter, neste momento, o desenvolvimento da indústria ou da industrialização. No caso, nós vamos ter a Revolução Industrial neste momento, tá? E como consequência o seu desenvolvimento, nós vamos ter a consolidação do capitalismo, que nasce lá na Idade Moderna, que é um modelo econômico e passa para a Idade Contemporânea, existente até os dias de hoje. Nós vamos ter também a ascensão da burguesia industrial, a burguesia que é uma classe que surge na Idade Moderna, tá? E vai ter uma grande ascensão na Idade Contemporânea, tá? Neste período também destacam-se aí algumas ações que aconteceram no Brasil, como por exemplo o Brasil se torna aí independente. Nós vamos ter a independência do Brasil e a proclamação da República, que é nesse período, tá bom? A Idade Contemporânea não acabou, se estende até os dias de hoje, tá bom? E espero que vocês tenham gostado dessa breve introdução, utilizando essa linha do tempo para uma melhor explicação da divisão dos períodos históricos. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula, espero que tenham gostado mais uma vez e tchau, tchau!